Olá, bem-vindos a mais um Mulheres e Negócios podcast, o programa em que a gente conversa com as protagonistas do evento do dia 11 de setembro no Garden, em Lajeado. Hoje, então, a gente vai conversar com a Catiúcia Dapon, ela que é terapeuta, vai estar nos trazendo mais informações. Eu, então, e a Grazi estaremos Isso aí. conduzindo aqui a conversa. Cati, para começar, então, esse bate-papo, um prazer te ter aqui. Gostaria que Bem-vinda. tu comentasse um pouquinho sobre como que foi esse teu encontro com as terapias que tu trabalha hoje. Ou se elas te encontraram, a É. gente tá na dúvida. Ai, prazer todo meu, gurias. Na verdade, eu venho buscando, né, expor, colocar de uma forma sutil, né, o que eu venho fazendo para realmente chegar aonde eu gostaria de chegar, às pessoas que eu quero proporcionar esse bem. E vocês foi um achado, foi muito legal, então é tudo o que eu gostaria de fazer. E o começo das terapias, né? Eu tive alguns problemas e estes problemas eles tiveram origem lá na minha infância. Eu, como criança já, bebê, na verdade, passei por algumas situações que me fizeram ter uma crença de que o mundo era muito perigoso, que existia muito perigo. Claro que em partes até existia um certo perigo, mas não era tão grande quanto. E dependendo das situações que iam acontecendo, ia reforçando que era perigo e até muitas vezes precisar, para eu me amar, para eu me aceitar, ter recursos e comprovações externas para eu realmente perceber o meu valor. E com isso, o que aconteceu, né? Desde então de criança, eu tive algumas situações, depois então na adolescência também. E a gente sabe que a fase da adolescência é uma fase difícil, né? Até os 25 anos de idade, a criança e o adolescente, ela tem o córtex pré-frontal não formado ainda. Leva até, em termos de 22 a 28 anos de idade, tem esse amadurecimento do córtex pré-frontal. Enquanto isso, a amígdala, ela está muito mais ativa. O que é a amígdala? Onde estão todas as emoções? Então, tanto criança quanto adolescente são muito mais emocionais, né? E por conta disso também, registram de uma forma muito mais emocional. Quando a gente tem algumas percepções do nosso campo, do nosso ambiente. E isso nos remete, então, ou medo, ou tristeza, ou até mesmo a alegria, a gente vai fazendo esses registros, até mesmo dentro da barriga da mãe. Então, desde lá, a gente já vai criando esse nosso mapa mental. E o nosso mapa não é o que é o mundo, mas a gente vai, dependendo das nossas experiências, o que a gente experiencia de vida, a gente vai compondo isso. Então, eu tive essas situações, também tive muitas coisas boas. Eu fui prenda do Estado, eu também cantei em banda, como eu tinha comentado com vocês. Eu sempre fui muito corajosa e, ao mesmo tempo, algumas coisas me traziam medo, outras não. Eu me desafiava e eu ia e fazia. E sim, depois, né, do caminho que eu comecei com as terapias, foi que eu comecei a descobrir isso tudo. Na verdade, tu foi buscar fazer alguma terapia para melhorar de alguma coisa de saúde ou o que tu tava... Fiz também. Eu tive ansiedade, tive um pouco de depressão também, mas o que eu tive quando eu estava em 21, 22 anos foi anorexia. Eu tive anorexia, meu pai tinha recém se separado da minha mãe, era um período turbulento na minha casa, eu achei que tinha acabado isso e não acabou, né? Porque de tempos em tempos ele voltava, se irritava e ainda fazia que a gente tivesse um certo receio. E quando eu tive anorexia, eu percebi que só o remédio ele não me adiantou.
eu precisei buscar em termos de terapia. E aí eu fiz um tempo de análise. Esse tempo de análise me ajudou, mas eu ainda busquei mais porque eu ainda estava num momento em que não foi o todo, né? E muitas vezes a gente precisa então buscar para se encontrar, o que faz mais sentido para a gente. E não foi neste momento que eu busquei as terapias, porque eu tive então um início no mercado de trabalho, numa empresa em que eu fiquei 25 anos, foi uma construção de carreira, tive várias necessidades de me encontrar, de me achar, porque eu acabei com essa situação de que eu queria valorização externa e não achava isso internamente se eu não tivesse essas comprovações. Eu acabei me esforçando demais e prejudicando muitas vezes a minha autoestima, né? E fora isso, e aliado com isso também, o que acontecia? Eu começava a me fechar, eu começava a criar cascas. Essas cascas, eu tive problema de relacionamentos, porque eu não conseguia expor os meus sentimentos de uma forma correta, né, para cada situação, porque no ambiente empresarial, a gente precisa estar, pelo menos ter um pouco de equilíbrio emocional para conduzir. E óbvio que em muitas situações eu tive equilíbrio emocional. 1, 2 ou 3 que eu acabei deslizando, sabe? E foi nessas situações que depois eu tive culpa, eu fiquei chateada comigo, eu tinha uma autocobrança muito grande em relação a mim mesma. Então, essas condições, essas coisas que aconteceram, fizeram que eu buscasse. E o que foi, então, que realmente aconteceu e que me disse assim, não, agora está na hora de mudar, no nascimento da minha filha. Quando a minha filha nasceu, eu percebi que eu, como exemplo para ela, eu iria ensiná-la. E o que eu queria ensinar para ela, né? A ser uma pessoa saudável emocionalmente, uma pessoa de mente positiva, ou uma pessoa que fosse rígida, que tivesse com problemas de relacionamento com as pessoas, que não conseguisse ter uma boa condução com ela. E assim eu fui percebendo à medida com que eu fui administrando as situações com ela que eu precisava mudar. Essa foi o meu maior gatilho. Isso faz quantos anos agora, Kati? Qual a idade dela? Ela está com 13, mas eu comecei já faz uns 7, 8 anos. Quando ela era pequenininha, tinha 5, 6, por aí. Mas tu começou utilizando as terapias a teu favor. Isso, eu comecei usando o reiki. O reiki, especificamente. Mas logo em seguida que eu usei, que eu gostei, eu já comecei a fazer os cursos, porque ele acaba fazendo um desenvolvimento muito grande. Mesmo para quem não queira atuar como reikiano, né, de prestar essa terapia para outras pessoas, né, pode sim estudar e se beneficiar fazendo o curso. E tu percebeu benefícios muito práticos, grandes. rápidos, assim? No primeiro curso que eu fiz, eu chorei o dia inteiro. Por quê? Aquele sentimento de mágoa em relação ao meu pai ainda era muito grande. E foi algo assim que me fez perceber, nossa, eu achei que eu já tinha resolvido isso. E não, eu não tinha resolvido. Só para a gente entender, então, para quem vai nos assistir, entender os trabalhos que tu presta a partir dessas tuas descobertas todas. O reiki, ele pode auxiliar qualquer pessoa em qualquer fase da vida? Queria que tu explicasse especificamente para a gente entender o que hoje tu faz, então, baseado em toda essa tua descoberta, e como isso vai beneficiar outras pessoas. A gente sabe que tu está há 1 ano, então, hoje, prestando serviço de ajudar outras pessoas, né?
com base nessa tua trajetória, obviamente. Sim. O que, de fato, hoje a gente consegue de benefícios com a Kátia? Então. Com a Kátia, olha eu, bem, bem próximo. Eu sou a Kátia, né? Não adianta. O que acontece com o curso de Reiki que eu fiz, eu percebi que o que ele ajudava tanto bebês quanto pessoas de idade, porque ele acalma, ele traz um equilíbrio entre as energias de todos os chakras, que a gente tem 7 chakras principais. E cada um tem a sua função. Só que se um estiver bloqueado, todos os outros não recebem a energia. Né? E essa energia, ela é uma energia muito sutil e ao mesmo tempo que ela restabelece. Então, é maravilhosa mesmo. Sou suspeita em dizer, mas eu me beneficiei tanto e eu percebo todas as vezes em que eu aplico o Reiki nas outras pessoas que eu também recebo. E é muito lindo. E assim, o que acontece? Quando eu vou fazer um Reiki em bebês, o bebê é pequenininho, ele não precisa de tanto tempo. Já uma pessoa de idade que ela já teve uma carga emocional e de vivência por muito tempo, a gente precisa de um tempinho um pouquinho maior. Então, em termos de 1 hora. E de quanto em quanto tempo é aconselhado fazer? Normalmente é importante fazer de 14 em 14 dias, umas 3 sessões. E depois tu pode ir fazendo sessões de manutenção. O Reiki, ele acalma, ele então volta com a energia vital, ele traz aquele sentimento de que as coisas estão em ordem de novo, né? Porque às vezes parece que tá tudo... tem algo de errado, só que as pessoas não sabem o quê. E aí é alinhando os chakras, deixando tudo direitinho de novo, que as coisas fluem. Além do Reiki, e eu fui buscar, então, as barras de Axis, por quê? Barras de Axis é uma terapia que trabalha com as considerações limitantes que a gente tem. Com simples toque na cabeça, né, da ponta dos dedos, na nossa base do crânio, são 32 pontos. A gente tira considerações limitantes e eu sempre, quando eu fui para os meus cursos de barras de Axis, parecia que eu saía de lá no ponto 0. O que seria esse ponto 0? Como eu comentei antes com vocês, a gente tem um mapa mental de tudo que a gente experienciou. E com este curso, como eu recebi mais vezes barras no mesmo dia, era como se eu estivesse numa situação de... é um recomeço, mas um recomeço mesmo, sem eu desacreditar de mim, sem precisar que eu tenha essas confirmações externas para eu manter a minha autoestima. Barras trabalha muito com o não julgamento, né? Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa e já vai dando um descritivo e não é por aí. Porque só sabe quem usou aquele calçado, quem seguiu aquele caminho, quem passou por aquelas situações. E muitas vezes, mesmo vocês passando pela mesma situação, vai ter percepções diferentes para cada uma. Ou cada pessoa. Nesse sentido, vamos supor que a gente está em dúvida. O que é melhor para que situação, ou para mim, ou para não sei quem. Como que a gente procede primeiramente para chegar... E tu não seria diagnosticar o termo, mas seria... direcionar que tipo de serviço, em que ocasião, e também com relação às barras, o Reiki tem um período que tu falou ali que vai fazendo e tal, as barras da mesma forma? As barras, elas correm por 21 dias. Mas nada impede de fazer A gente te contata 21 antes. Dias? Isso. Elas correm, na verdade, os termos que a gente usa. Quando a gente ativa os pontos ficam funcionando, na verdade, por 21 dias. E pode-se fazer sessões antes, que aí tu potencializa o resultado, né? Adianta. Porém, tu pode esperar por estes 21 dias para poder fazer a próxima sessão. E também, ideal é que seja feito pelo menos 3 no início e depois fazer outras de acordo com como tu vai te sentindo, né? Porque tu percebe as alterações que vão acontecendo. Tu percebe que tu começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, que tu já não tem mais aqueles mesmos condicionamentos, aqueles mesmos pensamentos
que tu tinha. É uma limpeza realmente. E como saber se a pessoa precisa do reiki ou precisa da barra de axis, né? Depende do que ela te traz para resolver. Se a pessoa está muito emocionalmente tocada, com muita mágoa, ela não sabe nem o que está acontecendo, o que está porque talvez a prejudicando pessoa ela. não sabe, né? Vai chegar só, não sei, Isso. não tô bem. O primeiro começo é o reiki. Tu estabiliza. Para depois tu conseguir trabalhar as questões mentais, que barras de axis trabalha melhor. E também nós temos, e eu estudei, programação neurolinguística, que é a partir do que a gente fala e o que a gente, então, verbaliza, tu consegue pegar o que é as estratégias mentais que a gente tem. A partir dos nossos 5 sentidos, a gente vai fazendo esses registros desde a barriga da mãe, para a gente ir fazendo essas nossas imagens mentais, as nossas crenças, e a gente vai fortalecendo, solidificando à medida que vai acontecendo. Com a programação neurolinguística, a partir de que a gente vai conversando, eu busco as estratégias mentais de cada pessoa, porque cada uma tem a sua estratégia mental para ter ansiedade, para ter uma fobia. E a programação neurolinguística a gente consegue resolver fobias, casos de ansiedade, padrões de comportamento que a gente queira fazer alterações, né, que estejam disfuncionais ou que não valem mais. Muitas vezes até para lidar com casos esses de medo, no caso de fobia, porque em algum momento a fobia, este medo que aconteceu, essa situação, o medo realmente fez sentido naquele momento, porque o medo é importante e ele, né, faz salvar a pessoa, enfim, protege. Só que o medo que ele está desmedido e que ele não tem mais por que existir e ele ainda está interferindo na tua vida, é dessa situação inicial que aconteceu, a gente consegue ir lá na origem para conseguir resolver com a programação, com as técnicas de programação neurolinguística. Porque não adianta a gente pensar que eu estou em paz com o meu passado. Só que tem tantas memórias inconscientes que a gente não tem noção e que elas vêm para o presente para acabar nos prejudicando. Muitas vezes a gente acaba não aceitando desafios e a gente nem sabe por quê. Só deu aquele gelinho na barriga. Não, isso não é para mim. Nem pensou. Mas os pensamentos, eles estão intrínsecos lá no cérebro subconsciente, na verdade, que a gente chama de inconsciente, que não é da parte do consciente, não é algo que tu consiga dizer, eu sei que é por causa disso que eu não estou fazendo. E tu acaba te prejudicando. Então, neste sentido, me resolveu muita coisa, descobri muita coisa para mim. É óbvio que sempre eu tive um início para mim, mas depois que eu já comecei em terapias, eu já via isso como algo para beneficiar outras pessoas também. Quando a gente tem algo de bom, a gente não pode segurar para a gente tem que dividir, disseminar. Eu acredito nisso, porque, na verdade, nós não acabamos dividindo, a gente multiplica. Né? A gente multiplica para um monte de pessoas. E muitas vezes, assim, gurias, eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que vêm querendo fazer uma terapia para que os outros mudem. Não é por aí. A gente é responsável pela gente. A gente mudando, todo o entorno muda. Então, de dentro para fora. E de dentro para fora. Kátia, explica um pouquinho para nós sobre a tríade: pensamento, sentimento, comportamento. Ok. Nós temos pensamentos, a partir das coisas que acontecem com a gente pensa a respeito daquilo. E a gente sente de uma forma boa, que nos beneficia, ou de uma forma que venha a nos prejudicar. E a partir do que a gente sente, vem em termos de comportamento. Então, a gente se comporta de uma forma que vai também ser bom para a gente ou não. O que acontece normalmente com as emoções? Quando a gente tem pensamentos mais negativos e potencializa os nossos medos,
Porque tem alguns medos que eles são natos do ser humano, mas a maior parte dos medos, eles são aprendidos. Foram colocados para a gente lá quando a gente era criança. Porque é normal isso e é necessário, né? Porque senão a criança vai pegar e vai correr na frente de um carro, enfim, e realmente vai gerar um risco. E a criança, ela vem sem os medos e ela precisa aprender. E quando a gente tem esses pensamentos, então, de medo e potencializa eles a partir de coisas que a gente vai imaginando e a gente vai criando situações hipotéticas na nossa cabeça, o nosso cérebro não sabe se é real ou não, ele acredita em tudo, independente se foi o que realmente aconteceu ou quando a gente imagina, a situação é a mesma. E aí o que acontece com o medo? O medo vai liberar a adrenalina. A adrenalina tem muito impacto na nossa saúde física. Ela acelera os batimentos cardíacos e sim, ela é para uma situação de luta ou fuga, com o medo. Só que quando o medo ele é irracional, ele não é algo que realmente existe, vai prejudicando todo um sistema físico por conta desse hormônio que é liberado na corrente sanguínea. Da mesma forma, quando a gente sente raiva, vem o cortisol. E o cortisol, ele até é inibidor da insulina. Pode gerar diabetes. Tem várias situações que acontecem e, principalmente, desregulação do sono. Com o reiki e com a barra de axis, a gente consegue fazer esse relaxamento. Então, a gente estabiliza, a gente trabalha os pensamentos e vai acabar regulando essas emoções para que não gere, né, a partir dos sistemas cerebrais, do sistema simpático, não liberar o cortisol, a adrenalina, enfim, várias coisas que vão regulando e que nos beneficia em termos de bem-estar. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro do corpo da gente, mas a gente sente que a gente não está bem. E aí picos de estresse, de ansiedade, fazem com que tenha muita liberação de adrenalina e de cortisol. O quanto é importante que a gente investigue, que a gente se conheça, que a gente saiba fazer essas mudanças de pensamento, e isso pode ser aprendido. Em programação neurolinguística, a gente sabe que os modelos podem ser seguidos. Se eu consigo, todos conseguem, sabe? E é algo que realmente acontece, porque está testado. Até, na verdade, gostaria de falar para vocês a respeito da fisiologia cerebral, a partir das mudanças de pensamento e de sentimento que a gente tem, vai fazendo com que a gente tenha uma fisiologia cerebral diferente. Então, quer dizer que o nosso cérebro muda em termos de neurônios que se juntam a partir de a gente pensar diferente, a gente sentir diferente. Olha o benefício que a gente tem. E quando a gente, então, tem antes de 25 anos em média, é mais fácil de fazer essas alterações. Depois dessa idade é um pouquinho mais difícil, mas com foco a gente consegue, porque se eu conseguir, eu já estou com 45 e eu ainda estou em evolução. Acredito que eu vou continuar em evolução, né, até o fim dos meus dias. E eu volto à situação de antes de 25 anos para dizer que quando a gente percebe uma alteração no comportamento de uma criança, de um adolescente, né, ou então até um jovem antes dos 25 anos, propiciem para eles essa alteração antes desse período. É muito mais fácil de virar a chave, sabe? Legal, Kátia. Tava vendo a tua xícara aqui. Fé na vida. Isso a xícara não, a caneca, né? Queria que tu falasse... Em termos técnicos, então, uma caneca que tem muito significado para mim. E por que eu trouxe esta aqui? As terapias alternativas, elas são consideradas como pseudociência. Pseudociência, ela ainda não tem comprovado cientificamente pelo método científico. Mas a gente sabe que existem os resultados, os benefícios pela nossa própria vivência, né? E por ter passado pelo processo. Até Einstein,
próprio Einstein teve que provar por muitos anos, e ninguém acreditava nele, a teoria da relatividade. Então, até então, dá para considerar que a teoria era uma pseudociência? Pode-se dizer. Da mesma forma, tem estudo sendo feito a respeito da fé. A fé que faz com que a gente, e principalmente até em casos, né, de doenças, quando as pessoas têm uma fé, pode ser em Deus e pode ser também em algo positivo, né, no pensamento positivo, que realmente aquilo vai dar certo, nós temos grandes benefícios. Porque a gente tem a redução do medo e a redução do estresse, que vão gerar adrenalina e cortisol. Sem estes hormônios tão, né, frequentes na corrente sanguínea, o que a gente tem? A gente tem calma, paz, confiança, e a gente não descarrega tanta toxina no nosso organismo. Então, imaginem, né, o benefício de a gente ter, porque a gente precisa pensar a longo prazo. A gente não pode pensar a curto prazo. É óbvio que a gente tem metas a curto prazo, a médio prazo, mas como que a gente vai querer estar daqui a 10, 20 anos na nossa velhice? Agora a gente está bem, a gente corre, vai, até produz muito mais do que deveria, acaba descuidando da saúde e depois vai querer correr atrás do prejuízo? Por que não começar com essa mudança que eu tomei essa decisão no meu passado, não tão longínquo, não um passado recente, eu fiz essa alteração e eu já colho esses benefícios no meu presente. Assim como as pessoas que tomarem essa decisão de fazer essa mudança consigo mesmas, elas vão mudar o seu futuro para melhor. Muito bem, uma Muito caneca bem. com muito significado. Muito significado. Que ótimo ter te ouvido, ter entendido mais sobre essas terapias, enfim, né? Aprofundou É mais bastante do que a algumas gente questões. imagina, né? Nossa. Muito mais, verdade. Muito legal, Kati. Obrigada. E obrigada também por apostar no nosso evento, né? No dia 11, tu vai também poder estar trazendo uma fala sobre o teu trabalho. Citando, então, que a gente esteve na companhia do Café Orfeu, que é a nossa apoiadora aqui do podcast. O Café Orfeu, que é o café brasileiro mais premiado do mundo e que está disponível em vários empórios, supermercados aqui da região. Também agradecer o apoio do Grupo Popular aqui de Teutônia. Verdade. Muito obrigada. Nos vemos em breve. Até a próxima.